Olá, bom dia, muito bom dia, a graça e a paz. Vamos para uma caminhada e ao mesmo tempo um momento também de estudo da palavra, ensino bíblico dominical nessa manhã. Acabei agora de encerrar uma live ali no Facebook. E agora estamos dando continuidade aqui no Instagram. E para esta semana nós queremos profeticamente entendemos que é aquilo que vem da parte do Senhor para nós, da sua palavra. O Senhor tem uma direção para nós, pois a palavra dele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E agora cedo, nessa de caminhada, eu quero compartilhar com você um resumo do que nos aguarda para essa semana, se assim nós cremos, obviamente. Sabemos que não há como agradar a Deus se não for pela fé. E a fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza daquilo que você espera e a prova de fatos. Não é algo, circunstancialmente emocional, fatos que você não vê. Por quê? Porque são testificados no seu interior por conta de uma mensagem, por conta de uma palavra, de um direcionamento dos céus, do próprio Deus falar ao seu coração. Quando isso acontece, dentro de você é gerada uma certeza e uma convicção. Porque lá, nos originais dessa passagem, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, essa certeza do que você espera, ela é chamada de hipostase. É como se você recebesse a substância. Tudo que existe, vamos pensar dessa forma, só a título análogo para que a gente possa ter clareza como que entendimento. Tudo que está no mundo em que estamos tem algum tipo de substância, um elemento, aquilo que é elementar, que constitui. É como se nós tivéssemos a tabela periódica, ali os elementos químicos que se unem e vão gerando o que a gente hoje tem aí ao nosso derredor, seja por objetos, seja por construção, o que quer que seja, tudo tem uma substância. E quando Deus fala ao seu coração, Ele te entrega a substância daquilo que você espera. Você recebe isso no seu espírito, porque Deus é espírito. Você recebe isso antecipadamente, então por isso você tem certeza, por isso você ganha convicção. É uma certeza associada a uma convicção que torna inabalável. Você não está caminhando, você não está tendo expectativas em algo vago, em algo provável. É certo. Por quê? Porque Ele falou ao seu coração. Bom dia. Porque é Deus falando com você. E obviamente isso não é para quem pensa em Deus acerca de uma realidade religiosa, sem de fato estabelecer um relacionamento. E quando você recebe essa palavra específica, que gera fé, gera certeza, gera convicção, você se movimenta, você se envolve com a vida, agora dando passos de convicção, dando passos de certeza, num relacionamento com Deus, e isso agradando o coração de Deus. É dito ainda no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, que sem fé é impossível agradá-lo. Porque todo aquele que se aproxima dele, ou seja, todo aquele que se relaciona com ele, precisa crer que ele existe. E esse crer não é um senso lógico tão simplesmente, envolve sim um logismo, envolve sim a questão da revelação de quem ele é na condição de Deus, mas além de envolver a sua capacidade intelectual, o seu cognitivo acerca de Deus, isso também abarca toda a realidade emocional e sentimental que faz com que seus pensamentos, ou seja, sua mente e o seu coração estejam unidos numa única direção, que é realmente dar vazão, dar assistência, ter foco em Deus, Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz que o Senhor sonda a mente e Ele prova o coração para dar, para manifestar. Então, quando a fé vem,
ela vem justamente para alcançar a sua mente e o seu coração. Porque como você se imagina, você se torna. Não tem como alegarmos diferente. Não tem como, de alguma forma, termos dúvidas em relação a isso, porque a palavra ela vai trazendo um reforço dela mesma, ela vai falando, dando testemunho de si própria. Então nós começamos com Hebreus 11:1 falando de fé. Avançamos para Hebreus 11:6 falando acerca de agradar a Deus e nos aproximarmos dele por conta dessa fé. E se é pela fé que nos aproximamos dele e consequentemente conseguimos agradá-lo, por que de fato o agradamos? Porque o escritor diz no versículo 6, sem fé é impossível agradá-lo, porque todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. E que, bom dia, de que não somente ele existe, mas de que ele é galardoador, de que ele recompensa, de que ele tem algo para aqueles que o buscam. E o buscam de todo o coração, não é qualquer busca. Busca porque vai encontrar, pede porque vai receber, bate na porta porque ela vai abrir, por quê? Porque Deus falou. Então é nessa realidade que nós declaramos o profético. É debaixo dessa convicção, dessa certeza, que vem justamente do íntimo, ministrado pelo próprio Deus acerca da sua palavra. E no versículo 3, voltando ainda em Hebreus capítulo 11, é dito pelo escritor que pela fé entendemos. Tem coisas que pessoas que vão ouvir essa palavra, pessoas que vão ouvir essa declaração, muitas não vão entender. Obviamente, por não entender, na verdade, estarão apoiados no próprio entendimento para refutar, para objetar, para criticar, para julgar, porque obviamente estão distantes, né? E consequentemente obscurecidas no seu entendimento, uma vez que estão em si mesmadas, apoiadas no próprio entendimento, como que adverte Salomão em Provérbios capítulo 3, versículo 5, Salomão diz, não se apoie no seu próprio entendimento, confie em Deus. E o capítulo 3, ele vai trazer um norte, ele vai trazer uma orientação acerca de quê? De experimentarmos, de vivenciarmos a prosperidade, a longevidade de dias, né? Tudo como uma relação de honra a Deus. Então é dito, não se apoie no seu próprio entendimento. Capítulo 3, versículo 5 de Provérbios. Confie em Deus. Versículo 6 ele diz, por que ele fala isso? Porque na medida em que você deixa de se apoiar para confiar, você vai reconhecê-lo. Ou seja, reconhecer Deus no momento em que fazemos escolhas e tomamos decisões, algo que diariamente temos que fazer o dia todo dia. Eu agora estou aqui e fiz a escolha de abrir o celular, né? Melhor, liguei o celular, abri a câmera, vim aqui para as redes sociais. Isso é uma escolha associada a uma decisão. A decisão de exercitar a fé, a decisão de fato desenrolar ou desenvolver o ministério, e isso fazendo uma caminhada, é algo diferente. E ao longo do meu dia, aquilo que vai ser gerado no meu coração, ou melhor, que já foi gerado, que vai se manifestar por conta de eu estar dando vazão em estar agora focando na palavra, tendo esse momento de live aqui, caminhando com você nas ruas da Vila Laura, Salvador, Bahia, Brasil. Isso trará desdobramentos, consequências que apontam para o fortalecimento, que apontam para o entendimento, que apontam para a sabedoria, exortação, correção. E isso vem como intervenção de Deus, por estar reconhecendo Ele, reconhecendo ao ponto de estar investindo tempo na sua palavra. E aqui, agora, né, diante disso que estou falando para você, vem o versículo 6 que diz, reconheçam em todos os seus caminhos. Ou seja, vai fazer uma escolha, vai tomar uma decisão. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que é que a vontade de Deus aponta em relação a isso? No momento em que você tem esse bom senso para parar e ponderar, né, o que é que Deus diz, o que é que a vontade dele expressa, você vai experimentar o fato de reconhecê-lo, você vai trazê-lo para o lugar que é dele, de prioridade na sua vida, e assim o que vai acontecer é o que diz a palavra, e eu quero profetizar isso na sua vida,
Ele vai endireitar as suas veredas, ou seja, haverá intervenção de Deus. Em que sentido, Fernando? Existem coisas da nossa vida, perceba que a palavra diz dela mesma, Salmo 119, versículo 105, é dito que a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra é luz para os nossos caminhos. O que isso quer dizer? A luz, por assim dizer, de forma redundante, vem para iluminar. E o que é que eu entendo a partir disso? É que por mais que sejam claros para mim, do ponto de vista natural, exemplo, agora eu estou aqui em via pública e está tudo muito claro para mim nessa caminhada agora pela manhã, às 6h41 de um domingo. Mas em contrapartida, do ponto de vista da sua vida, para escolhas que você vai fazer, decisões que você vai tomar, bom dia, nem tudo é muito claro. Muita coisa está obscura, tem detalhes que você não percebe. E é aqui que a palavra de Deus entra de forma estratégica, para justamente fazer por você o que você não pode fazer por si mesma ou por si próprio, por não enxergar, por não ter a clareza que só a palavra de Deus pode te dar. E é nesse momento que você experimenta a intervenção do alto, o poder de Deus na sua vida, manifestando o cuidado, manifestando o zelo, manifestando o amor de Deus por você. Mas para isso acontecer, você precisa reconhecê-lo. E é sobre isso que a gente vai dar continuidade ao falar de uma semana guiada por uma palavra específica. E obviamente, como eu disse no início dessa live, você só vai poder desfrutar do que a palavra traz para você, se assim você crê, porque é pela fé. E não estou falando para pessoas que talvez simpatizem do Evangelho, simpatizem do ensino bíblico, simpatizem da pessoa de Jesus, porque vai exigir de você um posicionamento. E ao se posicionar, você se prepara. A guerra vem, as batalhas se levantam. Por quê? Porque Jesus falou que quando a semente é semeada, né, e ele descreveu a semente como a palavra de Deus, o inimigo se apresenta para roubar isso. Porque sabemos que temos dia a dia um bom combate para combater, que é o bom combate da fé. O alvo das trevas, o alvo de Satanás, o inimigo das nossas almas, não é a tua prosperidade, não é a tua saúde, não. O alvo dele é a tua fé, é justamente a sua confiança em Deus. Porque se você confiar em Deus, independente do que você estiver vivendo, as coisas vão concorrer para o seu bem. Por quê? Porque confiar em Deus é guardar a sua palavra. E disse Jesus que quem guarda a sua palavra o ama. E para todos aqueles que amam a Deus, Romanos capítulo 8, o versículo exato agora, eu não vou lembrar se é o 28 ou 27, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem. Muita gente pega esse versículo inapropriadamente, sem ter o menor direito de declará-lo e consequentemente usufruir do que ele disse, porque ele é restritivo. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Ou seja, Deus para eles não é uma pessoa qualquer, não é um relacionamento de domingo, ou de segunda, ou de campanhas, ou de bom dia com Jesus. Não. Deus é determinante na vida dessas pessoas. E por esse motivo, independente do que elas estão vivendo, pela fé vai dar tudo certo. Por quê? Porque o plano está consumado. Disse Jesus, está consumado. Ele consumou na cruz. E ao ter consumado na cruz, algo acontece há mais de 2000 anos na vida daqueles que esperam em Deus. O fortalecimento vem, a saúde brota, a prosperidade acontece, as portas se abrem, há um caminho em meio às águas, Deus faz romper fontes em meio ao deserto, nuvens carregando chuvas de bênçãos alcançam essas pessoas, o leão jejua, a estéril está na mãe de filhos, e ele ouve do alto Deus falar, não temas, eu sou com você. É desse jeito, está no interior, é inexplicável, é fé. Por que não se explica? Porque não é natural, não é laboratorial, não é aquilo que você pode pegar e se debruçar para tentar identificar um axioma, identificar um princípio, porque existem coisas que, a depender da pessoa, vai mudar de pessoa para pessoa, porque a graça é multiforme.
O favor que vem para te empoderar e te capacitar, a partir de quem você é diferente de como será comigo. Mas uma coisa é certa, vai acontecer. O poder de Deus virá sobre você. Você não vai viver nessa terra sem que sinais sigam a sua fé. Está escrito, os sinais seguirão aqueles que creem. E isso é fato na vida de quem crê. E crer de maneira muito simples é ter dentro de si uma disposição para, ao invés de duvidar, afirmar o que a Escritura fala e duvidar a dúvida. Você questiona o porquê não. Você questiona o pensamento, a sugestão na sua mente que traz a ideia de que com você não vai acontecer. E você vai perguntar por que não vai acontecer. Por que você vai perguntar? Porque o que está dentro de você é mais forte. E você entende claramente que você vai questionar o que te questiona e afirmar aquilo que Deus fala. E por conta disso, o desdobramento virá em sinais, em manifestações sobrenaturais que é da parte de Deus para a sua vida. Então, uma palavra específica para você nessa semana. Assim eu estou crendo e por isso estou aqui até esse momento, nessa minha caminhada matinal, conversando contigo. E que palavra, Fernanda, específica, que assim você crê, que Deus colocou no seu coração e que você quer declarar em fé, porque pessoas estão experimentando. Semanalmente estamos aí crendo na ativação profética. Na ativação, como que está escrito da parte do apóstolo Paulo para Timóteo, lá ele fala para Timóteo, desperte o dom que habita em ti. Ou seja, coloque em movimento, ative aquilo que Deus te deu. E obviamente uma coisa que você pode, sem sombra de dúvida, crer que Deus nos deu foi o seu próprio Filho. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios 6,17, de que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou seja, aquele que se une a Cristo, aquela que se une a Cristo pela fé, se torna um só espírito com Ele. Você agora tem um dono. Você foi comprada pelo sangue de Jesus. E nessa condição, você tem o Espírito Santo na sua vida como aquele que te ensina todas as coisas e te guia em toda a verdade. Eu posso falar, de maneira interpretativa e biblicamente respaldada, de que você carrega a voz de Deus dentro de você. E obviamente, ao falar, você não fala aquilo que alguém te disse, como que uma reprodução de um comentário. Não, você fala o que Deus está falando. Isso é profético. Ou seja, é você sendo boca de Deus na terra. E é isso que eu estou fazendo agora. Porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 13, de que se nós vivermos pela carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, viveremos. Ou seja, há uma vida pelo Espírito para mim e para você. Por quê? Porque de fato a promessa do Senhor, dizendo Jesus, escrito por Lucas em Atos capítulo 1, versículo 8, é que receberíamos poder quando o Espírito Santo viesse sobre nós. E quer saber? Essa promessa se cumpriu. Ele já veio e eu estou aqui agora falando por intermédio dele. O que traz a testificação da presença do Espírito na sua vida? Primeiramente, um anseio por santificação. Sim, porque ele vem para nos transformar de glória em glória na imagem de Cristo. E isso vem por intermédio da palavra. Jesus falando, João 17:17. Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. E note que ele fala em João 16 que o Espírito da verdade viria sobre nós. Então não há como ser santificado senão por meio da verdade. Por quê? Porque a verdade te mantém em liberdade. E todo aquele que vive a ministração, o impulso, a influência, a interferência, a liderança da verdade em sua vida tem autoridade. Porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Disse Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, tendo esse entendimento, podemos sim falar de maneira muito especial, livrando-nos e afastando-nos de toda sorte de incompreensões, uma cortina de fumaça, de questões culturais dos nossos dias, de pessoas que buscam autoprojeção ao falar do profético. Tá? O profético não vem para exaltar homens, o profético vem para exaltar Deus.
O profético é uma condição da igreja. A igreja que tem o Espírito que testemunha Cristo. O profeta, ele vem para falar da parte de Deus acerca de Cristo, das boas novas do Evangelho, as boas notícias de restauração, de mudança de sorte, vida com Deus, saúde, prosperidade. Entendendo prosperidade, o fato de você ser alguém que, por meditar na palavra, e essa condição acaba se tornando de forma análoga e ilustrativa, né? A prosperidade, ela vem de você meditar na palavra dia e noite, como que se você se alimentasse. Assim como você pela manhã, né, se assenta para um de jejum, um café da manhã, ao meio-dia um almoço, à noite uma janta, assim é para a sua alma e para o seu espírito o meditar na palavra de Deus. E o resultado disso é você ser bem sucedido no que quer que você faça. Por quê? Porque você reconhece a Deus. E Deus faz por você o que você não pode fazer por si próprio ou por si mesmo. Essa é a condição da palavra. De maneira muito simples do seu entendimento, sem que a gente fique aí elucubrando, né, concatenando pensamentos que por vezes são sugestões de púlpitos, de ministros, de pessoas, algumas bem intencionadas e outras de fato movidas por um espírito que traz confusão, né, para o meio da igreja. Mas aqueles que estão na igreja e que estão submetidos, e essa é a palavra da semana, ao Espírito Santo, mortificando os impulsos naturais que falam de ego, os impulsos naturais que falam de autoprojeção, os impulsos naturais que falam de imoralidade, os impulsos naturais que falam de fragilidade e vitimismo, os impulsos naturais que falam de contenda, gritaria, os impulsos naturais que falam de ganância, os impulsos naturais que falam de materialismo, ostentação e tantas outras moléstias na alma que podemos configurar como obras da carne e que aí ganham amplitude e muitos desdobramentos ou ramificações. Mas, se pelo Espírito, note, nós não focamos em ser carregado por intermédio da força da força do ódio, da raiva. É pelo Espírito, essa é a orientação da palavra. Ou seja, pelo Espírito é rendido, pelo Espírito é submisso, pelo Espírito é governado, pelo Espírito é orientado, pelo Espírito é direcionado, liderado. Por quem? Pela pessoa do Espírito Santo, que nos ministra pela palavra, que nos dirige pela palavra, que nos guia pela palavra. Romanos 8,14 diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E esse filho ou filha é no contexto de alguém amadurecido. Porque a criança, por vezes, ela nasce, não por vezes, isso é condição natural, rebelde e desobediente por natureza. Toda criança nasce carente de disciplina, carente de quem alguém norteie, de quem alguém dirija, de quem alguém aponte o caminho, para que ela, por meio da disciplina, possa experimentar um aperfeiçoamento do seu caráter e desenvolva então uma personalidade que de fato a permita ter uma relação saudável com os seus semelhantes. E aqui a palavra de Deus entra de tal maneira que se você ensina a criança no caminho que ela tem que andar, quando ela envelhecer, ela não vai desviar desse caminho, porque o ensino bíblico não é tão somente uma instrução que você traz falando acerca de exemplos de terceiros ou daquilo que é bom, daquilo que é agradável, mas ensinar no caminho é você, de fato, apresentar para a criança um estilo de vida onde você vive esse estilo de vida, um estilo de vida de escolhas e decisões baseadas na palavra de Deus. Isso é ensinar no caminho, porque de fato, primeiramente, é aquilo que você marca a pessoa, você marca dentro, porque ensino vem da palavra ou do latim insigno, de fazer um sinal dentro. Ensinar no caminho e não o caminho é justamente você caminhar o caminho. E fazer o caminho representa escolhas, decisões que você toma, que direcionam o posicionamento a cada passo que você vai dar.
Então, assim as crianças aprendem, com escolhas e decisões que fazemos, baseadas ou não na palavra de Deus. Assim se desenvolve um caminho, e dessa forma as pessoas são marcadas pelo exemplo em que outras dão, pelas consequências ou recompensas que elas recebem em relação ao caminho que elas estão traçando ou trilhando. Então, voltando para a palavra da semana, a palavra dessa semana, ela te traz para o lugar, primeiramente, de você se submeter ao Espírito, porque há um estilo de vida que há de vem dele. E esse Espírito de vida que há de vem dele capacita você pela graça, acessada pela fé, a mortificar os impulsos naturais, a mortificar, bom dia, aquilo que chamamos de carnal, aquilo que vem para separar você de Deus, aquilo que mantém você alienado, e a palavra chama isso de morte, morte espiritual, quando você passa a viver baseado em si mesmo, em si próprio, sendo o seu ego o seu próprio Deus. A única forma de você experimentar algo diferente, ou melhor, algo poderoso na sua vida, como que um plano de Deus para você, é mortificando a carne pelo Espírito. E isso significa que você vai ter uma vida semelhante à de Cristo, porque o Espírito vem para testificar Jesus. E se a vida é semelhante à de Cristo, isso quer dizer que você não vai abrir mão do lugar de oração. Você vai depender dele. Você vai desenvolver isso como uma disciplina, algo muito natural que vai brotar dentro de você como um fruto. O desejo de orar, levantar a voz, profetizar, clamar, combater o bom combate da fé, por intermédio do relacionamento com Deus. O que isso vai fazer? Isso vai trazer para você dia a dia, a renovação da sua identidade, saber quem você é, consequentemente o que você tem e o que você pode, vem do lugar da oração. Porque no lugar da oração você não vai para persuadir Deus, forçar Deus a fazer aquilo que você quer, mas no lugar da oração você vai para se submeter, você vai para se render. E ali você vai para crescer e permitir, na verdade, que Deus revele ao seu coração aquilo que Ele já depositou em você, fazendo de você um homem diferenciado, fazendo de você uma mulher como poucas. E qual é a consequência de você manter o lugar da oração, o lugar secreto, como um local, ou não um local, como uma realidade, onde você diariamente se esconde, minimamente 2 vezes por dia, no ideal 3 vezes por dia. O que acontece é que quando você sai do secreto, Deus que vem em secreto, Ele recompensa você, Ele abençoa você publicamente. No secreto, Deus se revela a você. No público, Ele se revela em você. No secreto, Deus fala para você. No público, Deus fala de você. Então, fica aqui o direcionamento para esta semana, uma vida pelo Espírito. Uma vida pelo Espírito por crer que Ele habita em você. Essa é uma semana para você de fato entender o lugar de poder, de autoridade e de capacitação pela graça que você tem para de fato não se deixar levar pelos impulsos carnais, pelas sugestões desse mundo, que trazem propostas mirabolantes. Sabe, essas plataformas, esses palcos montados e editados de pessoas que mostram um estilo de vida onde dá tudo certo, faturam alto, né? Tem aquela vida cinematográfica, a vida dos sonhos. Mas nós, por favor, sejamos inteligentes. Todo palco é editado e nós não vemos os bastidores. Porém, a vida com Deus, a vida em Cristo, ela traz de cara a clareza de que teremos aflições, de que temos que combater um bom combate, que acordamos todos os dias para tomar o reino à força, porque o reino é tomado à força. E isso quer dizer que nessa relação não há passividade. Você não acorda para deixar com que circunstâncias guiem, dirijam ou determinem o que você vai viver. Você acorda para viver o que Deus diz a você, porque a sua vida é resultado da graça de Deus. Você é quem a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem e você pode o que a Bíblia diz que você pode. E isso é um diferencial de quem vive pelo Espírito. Pelo Espírito, você vive a palavra que te leva a vencer. E eu posso falar para você profeticamente sem ter dúvida e não estando preocupado com, de repente, os comentaristas,
os teólogos de plantão, que do ponto de vista crítico, em alguns casos até eu entendo que é um certo zelo, né? Um certo zelo com entendimento limitado, porque isso é uma coisa que todo crente tem, e isso é para você que está me ouvindo agora, e assumiu uma profissão de fé, não por conta de uma simpatia gospel, não por conta de um bom dia com Jesus, não por conta de uma denominação ou placa, mas por conta da cruz, que marcou no teu interior uma realidade de uma vida que passou a fazer sentido da cruz em diante. O que vem antes da cruz apagou-se, morreu, foi esquecido. E que realidade é essa para a sua vida? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu para vencer. Pode ser que você até se questione, eu aceito seu questionamento, por quê? Porque você só vai crer mediante entendimento. Entendimento é pela fé. Eu estou falando com você pela fé. Pela fé você nasceu para vencer o que de repente te derrotou ontem, o que de repente te intimidou ontem, o que de repente te fez para ontem. Hoje, se você recebe essa palavra pelo Espírito, ele vai ativar no seu interior a vida de Deus. E a vida de Deus, meu querido, é uma vida corajosa. Por quê? Porque você não recebeu espírito de medo, amada. Você não recebeu espírito de medo, querido. Você recebeu espírito de poder, um espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia. E quando você tem isso na sua consciência, iluminando a sua consciência, ao seu entendimento vem um fortalecimento, um encorajamento, que faz com que você se levante e não pare, mas avance, entendendo, é o decreto do alto. Deus é o juiz de toda a terra, e todo juiz estabelece decretos. E quando decretos são estabelecidos, eles têm que ser cumpridos. Como diz Isaías capítulo 55, essa palavra não pode voltar vazia sobre a sua vida, porque é do agrado de Deus que você vença. Você nasceu para vencer. Esse é um decreto de Deus. Você nasceu para romper. Você nasceu para fazer acontecer. Você nasceu para que Deus pudesse ser glorificado com um plano maravilhoso que você carrega e que por intermédio da sua vida na terra apontará para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é alguém raro, alguém ímpar, alguém a quem Deus conta para que algo na terra aconteça que só por intermédio da sua vida pode acontecer. Sem você não acontecerá, sem você não se manifestará. Deus conta com a sua vida. Você nasceu para vencer. Entretanto, essa é uma condição espiritual e mental. Porque como você se imagina, você se torna. Aquilo que você deixa preencher a sua mente vai consumir e governar a sua vida. Então, eis-me aqui, atendendo ao chamado, atendendo a um papel, que é de ser um mensageiro das boas novas, que é de ser um ministro do Evangelho, alguém que foi ungido e recebeu graça da parte de Deus, para de fato falar da forma como que estou falando, e creio, sem sombra de dúvidas, que você está tendo clareza acerca dessa mensagem, que ela está te levando para um lugar aí no seu interior, onde muitas coisas estão sendo repensadas, que ela está te levando para um lugar aí na sua mente, onde você está questionando por que você está parado, por que você não está se movendo, por que você está aceitando a doença, por que você está aceitando a escassez, por que com você as coisas não dão certo, porque na verdade, até então, você, ao não questionar essa realidade circunstancial, você as estava afirmando, e tudo que você afirma se fortalece, o que você questiona enfraquece. Ao invés de você questionar a palavra que fala que você nasceu para vencer, você afirma. E você questiona por que eu não estou vencendo. E aí você vai ter entendimento. E com o entendimento dado pela palavra, o que vai faltar, na verdade, o que vai ficar restando para você é o posicionamento. E esse é o ponto central. Esse é o ponto crítico. Por quê? Porque o posicionamento é assumir uma postura de guerra e de batalha. A fé, ela não acontece, meus irmãos, sabe, num jardim de flores. A fé, ela se desdobra e ela acontece num campo de batalha. Por quê? Porque é uma disposição
em que você se coloca para não aceitar, para interromper, para impedir, para desfazer aquilo que é contrário ao que Deus quer fazer. A fé te leva a ser um canal para que a vontade de Deus se cumpra na terra como ela se cumpre nos céus. Lembra da oração que recebeu o título da oração do Pai Nosso? Em onde nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois é, você é um instrumento de Deus para que a vontade dele se cumpra aqui na terra como que ela se cumpre nos céus. Porque dentro de você está o reino de Deus. E o reino de Deus é um ambiente de governo. Nesse ambiente de governo que prevalece a vontade do soberano. E isso vem por intermédio das suas atitudes, das suas escolhas e das suas decisões. Então, eis-me aqui, nessa manhã, assumindo esse posicionamento, tendo essa atitude de despertar em você, incentivar você a crer numa semana profética, numa semana onde você recebe uma palavra e da parte de Deus você crê, da parte de Deus você vive como alguém que não está ouvindo um comentário, mas uma mensagem que no teu interior, nesse momento ela vem genérica. Romanos capítulo 8, versículo 13, de novo. Se pela carne você viver, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar a carne, você vai viver. Isso é genérico. Amém? O que é específico? É por meio dessa palavra ser indicado, apontado claramente o que é carnal na sua vida, que você está permitindo que tenha vida e abortando a vida de Deus em você, a vida santificada, a vida empoderada, a vida favorecida. Porque se é algo que você precisa saber que está disponível para você, é a graça de Deus, é o favor do alto. Esse é um decreto para este novo dia, esse é um decreto para este novo tempo. Uma vida com o favor de Deus, uma vida onde os céus, sol lindo e maravilhoso, os céus estão abertos sobre a nossa cabeça, e de lá estão vindo decretos da parte de Deus, para que você hoje seja renovado. Seja renovada por quê? Porque as misericórdias se renovaram. Quer saber mais? Filipenses 1,6. Se você é alguém que realmente creu em Cristo, por intervenção da obra do Espírito Santo, sabe o que tem da parte de Deus para você hoje? Renovo da sua vida. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar esta obra até o dia de Cristo. Hoje eu declaro Maranata, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ele ainda não veio. Do ponto de vista escatológico, não aconteceu ainda. Mas o que isso reserva para nós? Isso reserva para nós mais um tempo para Deus estar nos aperfeiçoando a nossa vida pela fé. Como disse Judas no capítulo único, versículo 20. Hoje é mais um dia para nós edificarmos, fazermos crescer a preciosa fé que nos foi dada, orando no Espírito, dando lugar ao Espírito Santo, para sermos conduzidos e guiados em toda a verdade, e fazermos a diferença, não por intermédio do que é natural em nós, não por intermédio do que é intelectual em nós, mas por conta daquilo que vem de Deus para nós. E é dessa forma que eu declaro para a sua vida nesta semana, da parte de Deus, porque é a palavra de Deus. Se pelo Espírito você mortificar o que é impulso natural, porque entendamos assim, tá? Você não tem duas naturezas. Se você nasceu de novo, a natureza carnal morreu, sepultada com Cristo na cruz. Hoje o que você tem são sugestões, porque você está num corpo de carne que habita no mundo que jaz do maligno. Este mundo amaldiçoado pelo pecado tem por sugestões ideias para que você se rebele contra Deus, viva ao seu bel prazer, uma vida hedonista, voltada tão somente para aquilo que te agrada, voltada tão somente para aquilo que te dá prazer, te fazendo amortecer e fazendo adormecer os impulsos, ou melhor, a voz de Deus dentro de você, que é por conta do selo do Espírito, porque você foi selado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, é dito que fomos selados no Espírito, separados por Deus para uma vida para Deus, porque a vida é porque dele, a vida é por meio dele e a vida é para ele. Não esqueça disso. A vida não é por conta do concurso público, a vida não é
para as finanças que te dão liberdade geográfica, liberdade de tempo. Não. A vida é porque dele, é por meio dele e é para ele. Quando alinhamos esses três aspectos, tenha certeza, não vai te faltar coisa pequena ou coisa grande, porque muito mais além do que você pede, pensa ou imagina, é o que Deus quer para a sua vida. Então, profeticamente, eu declaro mais uma vez, é da parte de Deus para você, Romanos 8,13. Se você mortificar pelo Espírito os impulsos naturais, você vai viver. E viver não é um aspecto biológico. Não é agora como que eu estou aqui, numa boa de uma caminhada, cumprindo uma meta de atividade física, para manter a saúde mental, para manter a saúde metabólica, não. Viver é desfrutar do plano. Viver é ter a vida de Deus em você. Viver é estar conectado, em comunhão com Deus. Viver, por assim dizer, é passar a ter a vida testificando Cristo vivo em você, por intermédio de sinais, prodígios, maravilhas, manifestações do alto. Então, se prepara para uma semana de poder. É sobre isso que eu estou falando. Isso é o profético, porque foi dito que receberíamos poder quando o Espírito viesse sobre nós. Então, se você mortificar os impulsos, se você mortificar os impulsos que vêm como impedimentos, que vêm como distração, que vêm como distorção, se você mortificá-los, você liberará o fluxo de poder na sua vida. Poder sim, virtude, poder para poder perdoar, pedir perdão, poder para orar como convém, orar com o auxílio do Espírito, orar com entendimento, orar com fervor, orar de forma eficaz, orar persistentemente, orar até acontecer, entender que você vai pedir até receber. Não é porque Deus está resistindo, porque Deus já disse para você pedir, então não faz sentido ele resistir. Temos uma resistência do ponto de vista espiritual nas regiões celestiais, onde temos que combater o bom combate, onde principados, potestades, dominadores, espíritos malignos estão bloqueando. Lembra-se de Daniel. Daniel orou, jejuou 21 dias, mas foi dito pelo anjo Gabriel, quando ele recebeu a revelação, que desde o primeiro dia em que Daniel estava orando, Deus havia decretado que ele recebesse a resposta. Mas Gabriel falou que foi impedido pelo principado da Pérsia. Isso não mudou. O detalhe agora que mudou é que o que Daniel não tinha entendimento, nós temos. Daniel não estava assentado nas regiões celestiais em Cristo. Daniel não havia sido abençoado com todas as sortes de bênçãos, segundo Efésios 1:3. Mas você sim, eu também. Então isso nos dá entendimento para não pararmos, para perseverarmos, para persistirmos, na medida em que a nossa mente se renova pela revelação dessa palavra. Então, para a sua semana, essa palavra vem trazendo direcionamentos que, minimamente, meu irmão, é poder. E, de maneira ampla, testificações que vai de acordo com a sua fé. Manifestações que vai de acordo à graça e o favor que Deus tem para algo específico na sua vida. O que, na verdade, não pode acontecer é você deixar essa semana passar e você viver mais uma semana como as outras. É você viver mais uma semana na passividade. É você viver mais uma semana determinada por circunstâncias. É você viver mais uma semana intimidado pelo medo, pelo receio, pela hesitação, pela religiosidade, pelo que quer que seja, ao invés de ser pela fé. Porque se é pela fé, se prepara, coisas novas vão acontecer, porque a vida pela fé é em novidade de vida. Porque estamos em Cristo, assentados com Ele, abençoados com todas as sortes de bênçãos, e isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Efésios 1:3 diz que já aconteceu, não vai acontecer. Saia dessa dispensação mental de expectativas futuras em relação às coisas com Deus. Não que não haja um futuro para nós, até porque a palavra diz que sim, um bom futuro nos aguarda. Mas hoje é dia de viver fé. Hoje é dia de experimentar sinais. Hoje é dia de experimentar testificações. E isso só vai acontecer se você e eu crermos segundo o que está escrito, não segundo aquilo que as pessoas dizem, não segundo o que a religião fala, não segundo o que pessoas bem intencionadas dizem, porque isso não importa, honestamente. O que as pessoas pensam perto do que Deus fala é, honestamente, desprezível. O que importa é o que Ele fala, o que importa é o que Ele diz. E, honestamente, é assim que é, disse o apóstolo Paulo: sou o que sou por conta da graça de Deus. Isso é para você e isso é para mim.
Você é o que a palavra diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem, e você pode o que a palavra diz que você pode. O detalhe é que para que isso aconteça, fé faz toda a diferença. E não é algo que você, na força do ódio, na força da raiva, sei lá, na força mental, não. Fé é uma rendição ao que Deus fala. Fé é Deus falando ao seu coração. Fé é clareza por convicção e certeza acerca do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, que escolhe você, separa você, santifica você, levanta você e unge você com o seu Espírito para que você de fato tenha com Ele um relacionamento sobrenatural. Isso sim é fé. E isso te leva a não esconder suas fraquezas, a não viver uma vida dupla, a não viver um personagem para tentar agradar pessoas, até porque elas não são alvos do seu agrado. Na verdade, a fé que agrada a Deus vem de crermos nele e nos aproximarmos dele, não somente sabendo que ele existe, mas de que ele tem recompensa e galardão para aqueles que o buscam. Então, nessa manhã, já encerrando a nossa live, trazendo para você Romanos capítulo 8, versículo 13, como uma palavra para dar um direcionamento profético para a sua semana. Ao longo dessa semana, nós a cada dia temos referências da própria escritura de Romanos 8, 13, que por revelação, que por desdobramento extraímos para afirmarmos. Porque se você quer prosperar essa semana de maneira próspera, abundante, ricamente, afirme a palavra de Deus. A palavra diz que aqueles que meditam nela dia e noite, tudo que fazem prospera. Eu digo, essa palavra é para você e para mim essa semana. Tudo o que fizermos, segundo Deus tem um decreto, prosperar. Mas para isso acontecer, é preciso meditar na palavra dia e noite. Salmo capítulo 1. Para aqueles que meditam dia e noite na palavra, tudo o que eles fazem prospera. O detalhe é que muitas vezes pensamos que isso é por nossa causa. Não, é para a glória dele. Você prosperar, você dar certo, ser bem-sucedido, bem-sucedida, é para a glória de Deus. É para que haja uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que conhece e aquele que não conhece, entre aquele que se apoia no próprio entendimento para viver segundo uma motivação egoísta, autocentrada, soberba, verificar algo grandioso e poderoso na vida daquele que se rende, que exalta e glorifica o nome do Senhor, independente do que diga ou do que pensam. Isso é para você. Amém? E assim eu oro para que essa palavra na sua vida seja uma palavra que encontre amparo no teu coração, para aquecer o teu coração, iluminar a tua mente, afoguear a tua alma e te levar a ter convicção e certeza de que esse é um chamado de Deus para a tua vida no tempo chamado hoje, e que esta semana a sua alegria será completa. Por quê? Porque vai se manifestar, vai se desdobrar, vai acontecer o que de fato já foi decretado. Você já foi abençoado, abençoada com todas as sortes de bênçãos, e por esse motivo você carrega um caráter cuja santidade faz toda a diferença, um caráter cuja obediência é inegociável, um caráter cuja fidelidade diferencia você em tudo que você faz. E se assim é, não há como você não prosperar em tudo aquilo que você fizer, porque esse é um decreto divino que se desdobra como que um fruto que vem de forma natural por uma semente que foi lançada. E essa semente é a palavra de Deus que está sendo pregada e ministrada para você nessa manhã. Então, se você recebe, eu entro em concordância com você de fé, como disse Jesus, naquilo que dois, orando, concordarem nessa terra, sobre o que for, qualquer coisa, ligando no céu, meu Pai que está nos céus fará por vocês. E eu creio, já está feito. Só estamos recebendo a revelação para que nos posicionemos e venha para fora aquilo que Ele já depositou para você e para mim, para uma semana poderosa de milagres, de respostas, intervenções e testificações que apontarão para Ele e glorificarão a Ele por intermédio da sua vida e da minha vida, em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Na medida que você for acompanhando aqui o nosso perfil, ao longo dessa semana, você verá aí a ativação profética, ativar
colocar em movimento, despertar a voz que carregamos. Falamos da parte dele, a palavra dele, ministrada pelo Espírito, que traz uma revelação atemporal e que nos nossos dias testifica da graça e do favor que a nossa fé acessa para que a glória dele se manifeste. Forte abraço, Deus abençoe, graça e paz, e que a prosperidade do reino de Deus brote e transborde na sua vida, onde quer que você vá, no que quer que você faça, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe, graça e paz. Feliz domingo, na presença do Senhor, na prática da palavra de Deus. Tchau, tchau.